Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22 na Rádio Geis em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre, vamos fazer aqui o balanço das modalidades de alta competição, também destaque para o futebol, vamos falar da jornada do passado fim de semana, também daquilo que nos espera já no fim de semana que se aproxima. Hoje vamos ter a presença do nosso comentador Manuel Mesquita para fazermos um balanço daquilo que vai acontecendo nesta altura, não só no Campeonato de Portugal, mas também nos dois campeonatos distritais, a primeira e a segunda divisões da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mas, como sempre, vamos para já avançar com as modalidades e com um especial destaque para o hóquei em patins e para aquilo que vem sendo a grande temporada da Associação Juventude de Viana, que se qualificou para os quartos de final da Taça de Portugal ao vencer na passada sexta-feira nos Açores, na Ilha do Pico, o Candelária por 3-1 após prolongamento. Um jogo muito equilibrado que terminou no tempo regulamentar com empate a 1 e depois no prolongamento a equipa da Juventude de Viana, já na reta final desse prolongamento, a conseguir fazer 2 golos e a conseguir ultrapassar a equipa do Candelária, que, recordo, é líder da Zona Sul do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Hóquei em Patins, também um sério candidato à subida à primeira divisão. Mas a Juventude de Viana, liderada por André Torres, a conseguir uma vez mais uma grande exibição, um grande resultado, a comprovar que não é por acaso que lidera de forma destacada o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Norte. Tem sido uma extraordinária temporada por parte da formação de Viana do Castelo, que soma apenas uma derrota frente ao Futebol Clube de Porto B, jogo realizado em Fanzes. De resto, uma temporada só com vitórias para a formação de Viana do Castelo. Juventude de Viana que se apurou então para os quartos de final e pode conseguir este ano esse feito que seria de facto muito importante de conseguir estar presente na Final Four da Taça de Portugal. Isto porque vai ter como adversário o Póvoa, a equipa do Póvoa que ocupa o último lugar do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e isso não será obstáculo, parece-me, para aquilo que a Juventude de Viana tem feito nesta temporada 2025-2026. Só recordando os outros resultados os resultados de maior destaque dos oitavos de final, para além do Candelária 1, Juventude de Viana 3, o Paço de Arcos perdeu com o Sporting por 6-4 em Paço de Arcos, mas a equipa da linha esteve a vencer já na segunda parte e só mesmo na reta final que o Sporting conseguiu dar a volta ao marcador. Noutro jogo, no mais importante desses oitavos de final, o Benfica foi ao Dragão Caixa ganhar por 3-2 e apurar-se para os quartos de final. O jogo entre o Póvoa e o Carvalhos, de onde saiu o adversário da Juventude de Viana, terminou com a vitória do Póvoa por 3-1, um jogo realizado na Póvoa de Varzim, o que quer dizer que o Póvoa será então o adversário da formação de Viana do Castelo, jogo aprazado para o próximo dia 14 de março. Nos quartos de final, para além deste Póvoa Juventude de Viana, teremos ainda o Sporting Turquel, o Braga Barcelos e o Eiras, Sport Lisboa e Benfica. Portanto, são os jogos dos quartos de final. Depois, a partir daí, sairão as 4 equipas que se vão apurar para a Final Four da Taça de Portugal nesta temporada de 2025-2026 e, portanto, a Juventude de Viana pode conseguir essa proeza, porque o Póvoa, embora sendo uma equipa da primeira divisão, está eu diria, ao alcance da melhor Juventude de Viana, já eliminou, recordo, o Sporting Tomar nesta temporada, na Taça de Portugal, e, portanto, há aqui francas possibilidades de a equipa comandada por André Torres conseguir assegurar esse lugar na Final Four da Taça de Portugal. Entretanto, este sábado regressa o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, depois da Taça de Portugal retorna o campeonato, teremos a 17ª jornada, a Juventude de Viana joga este sábado no pavilhão José Natário frente ao Cambra, jogo então da 17ª jornada, jogo marcado para as 21h30, a Juventude de Viana que é líder com 45 pontos, o Cambra está no 8º lugar com 21 pontos, Juventude de Viana cada vez
vez mais perto de assegurar com, eu diria, bastante antecedência o regresso à primeira divisão, tem mais do dobro dos pontos da equipa do Coimbra e é claramente favorita para esta partida da jornada 17. Jornada que terá ainda um jogo ou mais 2 jogos no sábado, 3 jogos no sábado, às 18 horas o Termas Académica e o Barcelos B Espinho, às 18h30 o Infante de Sagres AD Sports, depois no domingo às 18h30 joga-se o Valongo B Marinhense e já na próxima semana, na próxima quarta-feira, 2 partidas, Oliveirense B Sobreira e Porto B Famalicense, são os jogos que vão completar esta 17ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei Patins da 2ª Divisão, mas esse destaque, claro está, para o Juventude Viana Coimbra, este sábado, 21h30, pavilhão José Natário, jogo frente ao 8º classificado deste campeonato. Do Hóquei Patins avançamos para o basquetebol. Cumpriu-se no passado fim de semana a 2ª jornada da fase de permanência do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Basquetebol. Derrota para a formação do Clube de Basquete de Viana, que perdeu frente ao Olivais, em Coimbra, por 80-60. Uma vitória pode considerar-se natural da equipa do Olivais, que é a líder do campeonato desta fase de permanência, num jogo onde o norte-americano Anderson esteve em grande destaque ao fazer 23 pontos. A Adeta num plano mais abaixo, apenas 6 pontos somados. O segundo melhor pontuador foi João Tinoco, que fez 12 pontos e esteve também em bom plano na formação de Viana do Castelo. Jornada número 2 desta fase de permanência, com os outros resultados: São Joanense 104, Académico 101, ainda o Gafanha 70, Grupo Desportivo André Soares 79 e Juvemaia 66, Famalicense 64. Na classificação, Olivais e André Soares comandam com 15 pontos, São Joanense e Juvemaia têm 13, depois o Académico com 12, sexto Famalicense com 10 pontos, sétimos com o Clube de Basquete de Viana e o Gafanha a terem 9 pontos e a fecharem a classificação. Os 2 últimos descem de divisão, mas atenção, ainda há muitas jornadas para disputar nesta fase de permanência e, por aquilo que vem demonstrando nas últimas jornadas, a formação do Clube de Basquete de Viana tem todas as condições para poder somar os pontos necessários para assegurar a permanência. Já este sábado teremos então o jogo da 3ª jornada. O Clube de Basquete de Viana recebe no pavilhão de Santa Maria Maior a São Joanense. O jogo está marcado para as 21h30. Recordo, e para terminar, que nesta altura Anderson, o norte-americano do Clube de Basquete de Viana, é o segundo melhor marcador do campeonato desta fase de permanência, com uma média de 26 pontos e meio em 2 jogos e, portanto, tem estado em grande destaque e pode ser importante para aquilo que falta jogar nesta temporada 25-26. Avançamos com o futsal, a Liga Placar Feminina, 16ª jornada, que ditou a vitória do Santa Luzia fora de portas, uma vitória importante no pavilhão do Nova Cimento por 1-0, quanto à Casa do Povo de Freixo perdeu em casa frente ao Atlético por 6-1. Nesta jornada o Benfica, que lidera, venceu de forma tranquila o Águias de Santa Marta por 6-0, enquanto que o Nuno Álvares foi a Vila do Conde ganhar ao Árvore por 6-2. Na classificação, o Benfica lidera com 48 pontos, o segundo é o Nuno Álvares com 45, depois em terceiro o Leões de Porto Salvo com 36, o Santa Luzia no quarto lugar com 25 pontos, no 10º e último lugar a Casa do Povo de Freixo apenas com 1 ponto somado. Para este fim de semana, na 17ª jornada, teremos então este sábado as 2 equipas de Viana do Castelo a jogarem às 6 da tarde. Assim temos no pavilhão de Santa Maria Maior, a partir das 18 horas, o Santa Luzia a receber o Árvore e também à mesma hora, mas no pavilhão do Futsal Feijó, a equipa da casa a receber a Casa do Povo de Freixo. São os 2 jogos das equipas de Viana do Castelo nesta jornada 17. O jogo grande desta ronda está marcado para domingo às 20 horas em Faf. O Nuno Álvares recebe o Sport Lisboa e Benfica. O Nuno Álvares, campeão em título, o Benfica à procura de recuperar esse título perdido na época passada para a equipa fafense. É o grande jogo da ronda, marcado então para domingo às 8 da noite. No voleibol, que temos também vindo a destacar ao longo destas emissões do Viana Cidade do Desporto, recordo que
Terminou a primeira fase dos respectivos campeonatos, tanto de séniores masculinos como de séniores femininos. Reata-se já apenas no próximo fim de semana, ou seja, no último fim de semana deste mês de fevereiro, e em séniores masculinos já estão definidas as equipas, já o dissemos aqui a semana passada, que vão disputar a fase de subida. Primeira jornada agendada então para o dia 28 de fevereiro, ou seja, deste sábado 8 dias. Machico Voleibol Clube de Viana, Praiense Clube Nacional de Ginástica e Oeiras Esmoriz, portanto a formação de Viana do Castelo desloca-se à Madeira, tal como acontece com a equipa feminina, que também no dia 28, na primeira jornada, joga no pavilhão do Levada, na Madeira, inicia também a formação feminina do VCV, a luta pelo acesso à primeira divisão. Nesta primeira jornada dos séniores femininos, para além do Levada Voleibol Clube de Viana, teremos ainda o Praiense Belenenses e também o Ginásio Vilacondense Sporting de Espinho. São jogos desta primeira jornada, tanto na fase de apuramento para a primeira divisão de séniores masculinos como de séniores femininos. Vamos terminar esta referência às modalidades com destaque para o atletismo. É importante realçar alguns êxitos dos clubes de Viana do Castelo e, neste caso, o Olímpico Vianense, um clube que se dedica ao atletismo e que esteve em grande destaque no passado fim de semana, tanto em masculinos como em femininos. Conseguiu 2 subidas de divisão. Em masculinos, a formação do Olímpico Vianense conseguiu a subida à primeira divisão nacional nos campeonatos nacionais da pista coberta. O mesmo aconteceu com a equipa feminina, mas conseguiu a subida da terceira para a segunda divisão. Foi a primeira vez que a equipa feminina competiu a este nível. No setor masculino, o Olímpico Vianense ficou em segundo lugar, foi vice-campeão nacional nestes campeonatos nacionais de clubes de pista coberta, na segunda divisão, garantindo então a subida à primeira divisão, onde vai competir na próxima época com as 7 melhores equipas, com os 7 melhores clubes nacionais da modalidade. Trata-se do primeiro clube do distrito a conseguir competir no principal escalão do atletismo nacional, juntamente com os grandes nomes da modalidade. Quanto à equipa feminina do Olímpico Vianense, competiu também, mas no Campeonato Nacional da terceira divisão, sagrando-se igualmente vice-campeã nacional da terceira divisão e subindo então à segunda divisão nacional. Foi a primeira participação da equipa feminina do Olímpico Vianense em campeonatos nacionais. Por isso mesmo, está de parabéns o Olímpico Vianense, parabéns aos atletas, aos treinadores, aos dirigentes do Olímpico Vianense e, em especial, uma palavra para o presidente Fernando Alves, um homem que tem dedicado muito tempo ao Olímpico Vianense e que vai conseguindo bons resultados também ao nível desta modalidade. Feito o balanço das diversas modalidades de alta competição nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, daqui a pouco vamos então regressar para falarmos de futebol. Vamos olhar para o Campeonato de Portugal, para o Campeonato da Primeira Divisão Distrital, Campeonato SABSEG, também para a Segunda Divisão Distrital na Associação de Futebol de Viana do Castelo. São temas em destaque já a seguir, também com a presença do nosso comentador Manuel Mesquita. Viana Cidade do Desporto. Depois de termos aqui falado então das várias modalidades, ou das diferentes modalidades que vamos acompanhando ao longo destas emissões do Viana Cidade do Desporto, à altura para falarmos de futebol e depois de, ao longo das últimas semanas, termos tido aqui a presença de vários treinadores, sobretudo daqueles que estão ligados a equipas que nesta altura disputam o primeiro lugar da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Hoje trazemos para nos falar um bocadinho da forma como estão a decorrer as diversas competições o Manuel Mesquita, ele que nos vai auxiliando com os seus comentários e conhecendo bem o fenómeno futebolístico, porque o acompanha também há muito tempo. Manuel, boa noite, obrigado uma vez mais por estares aqui connosco e vamos para já falar um bocadinho do Campeonato de Portugal, deixando depois mais para a frente as provas distritais, mas olhando para o Campeonato de Portugal, onde temos na Série A as 3 equipas do distrito de Viana do Castelo, nós já fomos aqui falando algumas vezes sobre aquilo que seriam as dificuldades, sobretudo para a equipa do Desportivo de Monção, que de facto
não arrancou bem para o campeonato, é verdade que tem tido muitas dificuldades, vai conseguindo ali um outro resultado, eu diria que lhe dá alguma esperança, mas depois também de repente aparecem alguns deslizes que naturalmente vão complicando um bocadinho a tarefa. E no passado fim de semana exatamente aconteceu isso ao Monção, que ao perder em casa frente ao Soluicense, parece-me que terá de alguma forma deixado para trás uma boa ocasião de poder, digamos assim, ainda olhar para o campeonato de outra forma. Quanto ao Vianense e ao Limianos, olham nesta altura um bocado mais para cima, digamos melhor o Limianos do que o Sport Clube Vianense. Ainda assim há uma distância de 6 pontos, o que não é muito, tendo em conta a forma como o campeonato tem vindo a decorrer, mas pedia-te para já, Manel, uma leitura, digamos, daquilo que tem vindo a acontecer, sobretudo em relação a estas 3 equipas, pela forma como tens vindo a acompanhar, digamos, estas jornadas que se vão desenrolando e que tem trazido aqui uma outra surpresa também, é verdade. Boa noite, Mário Gonçalves, boa noite, ouvintes da Jace. Olha, antes de mais é um prazer falar de futebol, por isso é sempre com prazer que venho cá e sempre que for necessário. Em relação a este campeonato de Portugal, de facto 3 equipas que têm histórias diferentes e neste campeonato eu penso que irão ter desfechos diferentes. O Monção, conhecendo bem este campeonato, como eu conheço, como tu também conheces, é muito difícil, é uma situação muito complicada. Eu penso que o Monção houve inclusive aquela vitória na Secretaria, que acabou por lhe dar 3 pontos e dar-lhe um pouco uma lufada de ar fresco, mas de facto depois no campo as coisas não têm corrido bem e o Monção está a uma distância de 11 pontos da linha de água. 11 pontos da linha de água nesta altura é muito ponto, até porque tem que recuperar pontos para muitas equipas e de facto não estou a ver o Monção a conseguir engrenar uma série de vitórias consecutivas para conseguir aproximar-se dessa luta pela permanência. Por isso é que há pouco eu referi a questão da derrota no passado fim de semana em casa com o Soluicense, porque eu diria que era ali, depois desses pontos ganhos da Secretaria, seria uma das formas de se conseguir aproximar um bocadinho mais. É verdade que ainda ficaria longe, mas poderia ter dado aqui, digamos, um ânimo diferente e abrir aqui uma janela de esperança para a equipa do Monção. O adversário também não era o melhor, é o Soluicense, que nesta altura está em 3º lugar, mas o Monção de facto não pode olhar para essas coisas, tem que olhar para os 3 pontos, depois desses 3 pontos caídos do céu, como se costuma dizer, era importante de facto a vitória, e 11 pontos de desvantagem neste campeonato, da forma que é competitivo, é muito complicado para a equipa do Desportivo de Monção conseguir a permanência no Campeonato de Portugal. Deu uma clara ideia no início da época que o Monção iria ter argumentos para discutir essa permanência. O que é certo é que as coisas não correram bem e de facto desde cedo foi transportando a lanterna vermelha e eu penso que de facto que o Monção não está ainda preparado para ficar neste Campeonato de Portugal. E esse tem sido, de facto, o grande problema das equipas de Viana do Castelo, da Associação de Futebol de Viana, que normalmente sobem e depois têm muitas dificuldades em conseguir lá ficar. Não é uma situação que aconteça um ano, é uma situação que se vai repetindo. As equipas que habitualmente sobem depois acabam por não conseguir. A promoção é a segunda vez, não consecutiva, mas é a segunda vez no espaço de 3, 4 anos em que sobe e depois sente estas dificuldades. Eu penso que o Desportivo de Monção está a um pequeno passo de o conseguir, ou seja, tem sido uma equipa demasiado boa para a Distrital, mas ainda não o suficientemente madura para um Campeonato de Portugal. Penso que falta ali um pequeno clique para que se possa afirmar como uma equipa de Campeonato de Portugal, neste caso concreto em relação à equipa do Desportivo de Monção, até porque no ano em que foi campeã distrital, o Monção de facto não deu hipótese a nível interno, como se costuma dizer, mas de facto ainda não está com um nível de amadurecimento suficiente para conseguir uma permanência neste campeonato. Depois temos o Vianense e o Limianos. O Limianos sempre me pareceu ser uma equipa bem estruturada, uma equipa que, no fundo, acaba por aproveitar a experiência dos anos anteriores, quer em termos de staff, quer em termos de jogadores, também em termos de equipa técnica, Exatamente. O que é importante, e está dentro daquilo que nós perspectivávamos, uma equipa a lutar por um dos 2 lugares que dá direito a lutar depois mais tarde pela subida de divisão. O Vianense
De facto, houve no início da época aquela situação em que a equipa de Viana do Castelo começou mais tarde. Penso que depois conseguiu ultrapassar esse pormenor e está nesta altura 6 pontos. Ora, 6 pontos ainda é alguma coisa para conseguir entrar nos 2 primeiros. O Vinense está numa situação intermédia, está a 6 pontos de uma luta por um lugar que possa dar para lutar pela subida de divisão e está a 4 pontos da linha de água. Há aqui diferenças muito ténues entre quem está a lutar pela frente da classificação e para quem luta, inclusive, pela manutenção. Mas eu penso que o Vinense a tendência é aproximar-se dos lugares de cima e não dos lugares de baixo. Pelo menos é a ótica que eu vejo e a leitura que eu faço do campeonato, até porque o Vinense agora nos 2 próximos jogos, penso que tem 2 jogos importantes com equipas que estão abaixo. Tem o jogo com o Camacha, que está ali com um ponto de diferença, depois com o Machico, ou seja, 2 jogos com equipas da Madeira. Penso que o Vinense poderá aí de facto sublinhar mais qual vai ser o seu objetivo, se vai estar mais próximo dos lugares de subida ou dos lugares de luta pela permanência. Nesta fase poderemos dizer, e eu tenho, digamos, vindo a falar muitas vezes sobre isso, nesta altura o Vinense não tem, digamos, grande margem de erro. Tudo o que tinha para errar, eu diria que já errou, portanto, com alguns jogos que correram menos bem, digamos assim, mas nesta fase não há aqui grande margem de erro, porque há aqui muitos adversários também misturados e há um outro que pode escorregar, mas há outros que não vão escorregar e, portanto, pode haver aqui uma fuga de algumas destas equipas. Isto, nesta fase, o importante depois vai valer a questão dos confrontos diretos. Eu recordo-me que ainda vai haver, mais para a frente, um Vianense Limianos. Será na última jornada. Pronto, mesmo no fechar do campeonato. E quem sabe se, nessa altura, se poderá discutir ainda alguma coisa em relação aos lugares de subida de divisão. Penso que os confrontos diretos vão ser importantes. O próximo jogo é um confronto direto, com o Camacha, um adversário que está a 1 ponto de diferença. Depois o jogo com o Machico. Eu penso que o Vinense, de facto, nesta altura... Machico primeiro e Camacha depois. Exatamente. Machico primeiro, Machico na Madeira. Exatamente. Camacha, e depois o Camacha em Viana do Castelo. Penso que o Vinense, conseguindo 6 pontos nestes dois jogos e em função também dos diversos confrontos que possam haver, os confrontos diretos entre estas equipas que estão nesta zona da tabela classificativa, o Vinense pode-se aproximar dos 2 primeiros lugares. E depois terá logo a seguir também o Soluricense, mas a jogar em casa, portanto também os jogos aqui em casa serão importantes. A verdade é que o Vinense houve ali uma fase com resultados importantes, sobretudo com essa vitória que conseguiu em Chaves, que era um adversário que poderia trazer aqui algumas dificuldades. Também tinha ganho em Mirandela, enfim, a equipa fora de casa, e depois teve, sobretudo, a derrota com o Bragança, que mexeu um bocadinho com a equipa. Portanto, no entanto, este fim de semana, ou no passado fim de semana, temos já uma vitória sobre o Brito para o Vianense, que parece-me que ajudou um bocadinho a e que lhe permitiu fazer a ultrapassagem ao Brito. Exatamente, e portanto ganha aqui alguma embalagem. Daí que esta jornada que vamos ter já no fim de semana, a jornada 19, eu diria que cada vez começam a faltar menos jornadas. É um campeonato bastante curto, tem apenas 26 jornadas, portanto faltam 7 jornadas apenas para terminar, o que tem que ser, digamos, levado em linha de conta e tem que ser encarado. Por isso é que eu digo que cada jogo agora é uma final e, portanto, não há aqui grande margem de erro. Há essa deslocação de Vinense até Machico. O Machico agora comandado por António Oliveira, um técnico que teve uma passagem e foi algo contestado quando a sua passagem por Viana do Castelo, mas é verdade que temos que nos lembrar que foi António Oliveira que levou a equipa do Vinense à Liga 3, portanto foi ele que esteve com a equipa na final do Estádio Nacional. Contestado, mas com resultados. Exatamente. A verdade é que o Machico também tem aqui uma cartada importante, ou joga uma cartada importante, porque tem 20 pontos, está a 4 pontos da zona de permanência, portanto não será um jogo fácil. E há também, no que diz respeito às equipas do distrito, o Limianos a jogar em Celurico, frente a um Celuricense que está muito bem neste campeonato, e o Monção que também joga na Madeira, vai estar no fim de semana na Madeira para jogar frente ao Ribeira Brava. Um Ribeira Brava que também
está a tentar recuperar. Vemos aqui jogos com, digamos, com grande grau de dificuldade para todas estas equipas. É porque o campeonato tem este pormenor, para além de ser curto, tem este fator. As equipas que estão abaixo da linha de água, teria aqui talvez o Monção e talvez o Vilaverdense, depois as outras equipas também vão tentar nestas jornadas fugir dos lugares de despromoção. Sim, porque o Ribeira Brava, por exemplo, tem 19 pontos, mas tem menos um jogo, ainda pode chegar aos 22, portanto pode entrar naquela luta ali da permanência, ou pelo menos de ficar mais perto desses lugares. Exatamente, portanto eu penso que Monção e Vilaverdense nesta altura mais têm uma afastados. situação mais complicada, depois todos os outros, uns com o objetivo de permanência, os outros com o objetivo de entrar nos 2 primeiros lugares, vamos ter uma série de jogos muito importantes, muito equilibrados, e eu penso que aí o fator experiência poderá ser fundamental. Eu penso que o Vienense poderá ter uma palavra a dizer, fator experiência, uma equipa que habitualmente nestes campeonatos luta pelos lugares cimeiros, e o Vienense tem no fundo estas 7 finais para fazer valer os seus objetivos e chegar aos lugares de cima. Tem também uma outra situação, eu penso que ao Vianense, ao Limianos, pelo menos tenho essa perspectiva, ou uma ou outra equipa vão conseguir estar nos 2 primeiros lugares, portanto, tudo indica que poderemos ter uma equipa de Viana do Castelo depois na segunda fase a lutar pela subida de divisão. Já agora nesta jornada 19 marcada para o fim de semana, já falamos destes 3 jogos onde estão as equipas do distrito, mas também há aqui 2 jogos que eu acho que são jogos a merecerem bastante destaque, que é o Camacha Tirsense e também o Celuricense, ou melhor, o Brito São Martinho. Portanto, Brito e São Martinho, 2 equipas que também estão lá em cima. O São Martinho tem sido também a grande surpresa, e o Camacha Tirsense, o Camacha também não deixa de poder olhar, digamos, para os lugares da frente nesta altura. São os tais confrontos diretos que vão decidir tudo. Vão decidir. E eu penso que o Vienense nesta fase, e focando um pouco mais a questão do Vienense, tem que pensar, normalmente os treinadores pensam jogo a jogo, por vezes também se fazem ciclos de jogos. Obviamente que eu, na minha perspectiva, olhando para aquilo que poderá ser este campeonato, o Vienense nos 2 próximos jogos tem que somar os 6 pontos e depois, a partir daí, olhar para a tabela e começar a ver também qual foi a performance dos seus adversários nesta zona da tabela classificativa, mas prioritário, 2 jogos, 6 pontos, para manter intactas as suas esperanças. Para concluir esta passagem pelo Campeonato de Portugal, uma nota para o Bragança, porque o Bragança, eu diria que o ano passado muito pouca gente dava pelo Bragança, digamos assim, ou ninguém dava quase nada pelo Bragança. O Bragança fez um grande campeonato, e este ano, aos poucos, chegou ao primeiro lugar, tem 35 pontos, está, digamos, com 6 de vantagem para o terceiro. Eu não digo que tenha garantido esse primeiro lugar, mas olhando aquilo que o Bragança tem feito, à forma sustentada como joga, é uma equipa muito difícil de bater, já o disse aqui várias vezes, porque já vi o Bragança jogar 3 vezes este ano. É uma equipa claramente que pode garantir esse digamos, ou tem condições para manter este primeiro lugar. Sim, há aqui 2 fatores. Primeiro é que está em primeiro, portanto é que tem mais condições, até porque tem 6 pontos em relação ao terceiro classificado. Eu penso que nesta fase ficar em primeiro ou em segundo é indiferente. As equipas que têm como objetivo lutar pela subida de divisão têm depois a segunda fase para o fazer. Eu penso que o Bragança está no bom caminho para conseguir de facto dessas 2 vagas para depois lutar pela subida de divisão, em função da consistência que vai demonstrando, em função também dos 6 pontos que tem de avanço em relação ao terceiro classificado. Portanto, a 7 jornadas do fim, poder-se a dizer que o Bragança não tem as 2 portas abertas, mas pelo menos uma está. Uma estará aberta, exatamente. Depois, o outro lugar, aquilo que eu há pouco referi, penso que será o Bragança e penso que será uma equipa de Viana do Castelo. Fica-me a dúvida, Limianos ou Vianense. Obviamente que nesta fase, em função daquilo que a tabela classificativa nos dá, o Limianos está em clara vantagem, até porque tem 6 pontos de avanço em relação ao Vianense. Há ainda este tal confronto direto. Na última jornada, eu ia dizer isto, é que até poderemos ter aqui uma decisão final exatamente na última jornada, a meados do mês de abril.
quando o Vianense receber o Limianos no Dr. José de Matos. Exatamente. Poderá ficar tudo para decidir na última jornada do campeonato num derby entre Vianense e Limianos, mas, de facto, para que a decisão seja nessa altura, o Vianense vai ter que talhar caminho e vai ter que recuperar lugares, vai ter que ganhar jogos, e como eu referi há pouco, não querendo ser repetitivo, os 2 próximos jogos são fundamentais, 2 jogos, 6 pontos, para continuar nessa luta. Portanto, já sabe, no fim de semana vamos estar a acompanhar estes jogos. Há aqui vários horários, porque recordo, no sábado há um Camacha-Tirsense, depois no domingo o Vianense joga às 11 da manhã em Machico, terá relato aqui na Rádio Geice. Teremos também à tarde o Brito São Martinho, o Vila Verdense Chaves B, o Ribeira Brava Monção, portanto o Monção também na Madeira, mas a jogar às 3 da tarde, o Soluricense Limianos e o Bragança Miranela são jogos desta jornada 19. Entramos, eu diria, na reta final e na fase decisiva deste campeonato. Vamos avançar nesta emissão e vamos agora falar dos campeonatos distritais. Naturalmente que há aqui também muitas coisas para podermos falar e quando olhamos para as provas distritais, também o Manuel Mesquita com, digamos, já uma ideia muito concreta daquilo que tem vindo a acontecer, vai acompanhando, conhece, o ano passado esteve, digamos, em competição, mas este ano mais, digamos, no papel de observador. Mesquita, Primeira Divisão, Campeonato de Sarsegue, continua de facto uma luta muito intensa. Em relação àquilo que falámos há umas semanas atrás, a última vez que cá estivestes, eu diria que o cenário é um bocadinho diferente, porque na altura tínhamos mais equipas, digamos, próximas dos lugares da frente. Eu diria que hoje em dia estamos apenas, parece-me a mim, posso estar enganado, com 4 equipas com essa possibilidade. Concordas com esta ideia? Sim, sendo que mantemos essa surpresa que é o Castelense, naturalmente. Sim, concordo. De facto, começa a haver maiores diferenças pontuais. Na altura havia maior equilíbrio. De facto, a grande surpresa do campeonato é o Castelense. Castelense que está em primeiro, merece estar em primeiro. Um excelente trabalho do Mister Américo, tem conseguido vitórias importantes e em função disso vai mantendo esse primeiro lugar. Resta saber Castelense até quando. O que é certo é que jornada a jornada a formação do Castelo de Neiva vai respondendo... O teste do algodão será este domingo, não é? Sem dúvida. É importante também, sem dúvida. E quando digo este domingo é porque, para quem não poderá, digamos, não estar ao corrente, vamos ter um Castelense Ponta Barca. Sim, e há aqui um fator também importante. Para além de termos um Castelense Ponta Barca, em Castelo de Neiva, temos o facto de o Ponta Barca ter jogado ontem, desculpem, na quarta-feira. E 120 minutos. 120 minutos, exatamente. Portanto, há aqui a questão do desgaste, ok. Os jogadores não são profissionais, são amadores. Alguns deles poderão, inclusive, não ser profissionais, mas semi-profissionais em relação à realidade do Ponta Barca. Agora, há esse fator, jogo em Castelo de Neiva, Ponta Barca com mais um jogo no período, no microciclo semanal, mas... Eu, sinceramente, em relação a esse jogo, é um jogo para tripla, mas são os tais jogos que decidem, ou melhor, não decidem, mas ajudam a decidir campeonatos. E já agora, para acrescentar, é que, além desse Castelense Ponta Barca, também há um Cardialense Atlético dos Arcos. Ou seja, jogam os 4 primeiros. Os 4 primeiros. Isto vai acabar por ajudar a decidir ou não a esclarecer algumas posições. É porque também dá um bocadinho aquela ideia, não digo que dê essa ideia, mas às vezes nós não falamos muito do Cardialense, mas o Cardialense continua aqui nesta luta, não é? Sim, embora perdoem-me as pessoas de Cardielos, eu penso que esta luta, e perdoem-me também as pessoas do Castelo de Neiva, eu penso que esta luta vai acabar por ser uma luta a 2. Vai acabar por ser uma luta entre Ponta Barca e Atlético dos Arcos. Penso que serão as equipas que... estarão mais preparadas, digamos. Exatamente, assim. para conseguir esse objetivo. Aliás, recordo, no passado fim de semana, o Arcos, o Atlético, foi ganhar a Castelo para a taça. Portanto... vale o que vale, naturalmente. Tinha lá empatado para o campeonato. Exatamente. Mas penso que sim, penso que com o andar do campeonato, estas duas equipas serão aquelas que estão melhor preparadas, com melhores plantéis, com mais experiência para atacar esse objetivo de subir de divisão. Mas quero aqui realçar uma questão, a questão do Ponta Barca. O Ponta Barca
Foi uma equipa que no início da época era apontado como o grande favorito a este campeonato. Já deu para ver que não vai haver grandes diferenças, ou seja, o campeonato vai ser bastante equilibrado nesta luta pela primeira posição, mas penso também que a formação do Fernando Rego já passou a fase difícil da época, até porque é normal que as equipas ao longo dos vários meses de competição tenham picos, tenham alturas em que têm abaixamentos de forma, e eu penso que a época difícil do Ponta Barca já passou. Conseguiu passar, conseguiu aproximar-se dos lugares de cima e agora já lá está. Mas o Castelense também já passou essa fase e está em primeiro. Falta ver a questão do Atlético dos Arcos, também no fundo para lançar aqui esta questão, porque o Atlético dos Arcos foi uma equipa que na minha ótica tem sido bastante regular. Sim, exatamente. De todas elas nunca teve grandes oscilações. Não houve o pico, mas também não houve situações de quebra. Poderá ser uma forma de trabalho do técnico do Atlético dos Arcos e conseguir manter esse nível até ao final da época, e isso faz com que de facto o Atlético dos Arcos seja grande candidato. Os ses são muito difíceis, às vezes fala-se mas é que temos aqui que colocar esta questão em cima da mesa. Um castelense que seja capaz eventualmente de vencer o Ponta Barca no domingo tem que ser olhado como um candidato? Bem, se o Castelense vencer o Ponta Barca no domingo, eu penso que tem que ser começado a olhar, eu penso que já é olhado de forma diferente. Penso que nesta altura o Castelense é visto como uma sensação do campeonato. Mas se vencer ao Ponta Barca... Porque a questão é que o Castelense nas últimas jornadas jogou com o Valenciano, jogou com o Cerveira, tem agora jogo com o Ponta Barca, teve também com outros, com o Âncora, que também, onde por acaso perdeu em Âncora, mas fez aqui uma fase difícil, foi a Coura, portanto teve aqui uma série de jogos complicados e conseguiu ultrapassar, tirando o jogo em Âncora, ultrapassou esta fase com, eu diria, com sucesso. Exatamente, sem dúvida. Entrando na tal questão dos se o Castelense vencer o Ponta Barca, há esse handicap do Ponta Barca ter jogado durante a semana. Se o Castelense vencer, aumenta a diferença pontual para 6 pontos em relação à equipa de Fernando Rego. O que já é alguma coisa, não é? Pronto. Embora tenha depois um jogo ainda para ser de calendário. Para ser de calendário. Mas é uma margem que já lhe dá algum conforto. Como eu referi, eu penso que é um jogo de tripla. Podemos, de facto, ter um Super Castelense e vencer o Ponta Barca, mas tenho visto também a equipa do Ponta Barca bastante pragmática. Ainda recentemente foi ganhar a Âncora, onde as equipas do topo não têm conseguido passar. E eles foi a única que passou nessa fase. Exatamente. Eles com algum pragmatismo conseguiram e venceram, e demonstraram que venceram de forma justa o jogo. Ou seja, é a tal partida de tripla. Penso que há aqui de um lado um Castelense que joga em casa, que poderá ter a partir do fator casa e do fator de ter menos fadiga neste microciclo semanal em relação ao seu adversário. Do outro lado temos um Ponta Barca que já passou a fase difícil, a época está em fase de aproximação ao lugar que quer, que é o primeiro classificado, vai defrontar o primeiro classificado. É uma equipa obviamente mais experiente, mais tarimbada, e sabe que tem naquele jogo uma grande oportunidade de chegar mais próximo ao seu objetivo. Eu penso que tudo isto poderá ser importante para o desfecho do jogo. O pragmatismo que as equipas poderão pôr na partida poderá ser também importante. E, como eu referi, não dou vitória para nenhuma delas. Penso que é um jogo de tripla, porque os 3 resultados podem perfeitamente acontecer. Se o Castelense ganhar, fica mais distanciado. Se o Ponta Barca vencer, fica igual ao Castelense, com a tal situação depois da diferença de um jogo. E, portanto, é daqueles jogos que não decidem uma época, mas ajudam a clarificar. Um e também esse Cardialense Atlético dos Arcos. Embora jogando em casa, o Cardialense é uma equipa que sabe-se, por vezes, não consegue, digamos, nem sempre consegue atingir aquilo que muitas vezes os seus adeptos e, se calhar, em si, os seus responsáveis gostariam. Mas a verdade é que teve ali alguns deslizes durante este percurso, mas foi-se mantendo sempre
digamos, no topo da classificação. E chegados a este momento, com 35 pontos, com menos um ponto, embora também o Atlético já folgou, o Cardilense ainda vai ter que folgar, mas com esta possibilidade de chegar, digamos, à frente, não deixa de ser também um jogo muito importante para a equipa de Rui Gramoso, embora o Atlético dos Arcos também já demonstrou, digamos, essa capacidade, esse pragmatismo na forma como o Rui Peixoto aborda os seus jogos. O Cardilense é uma equipa que já há várias épocas tem vindo a conseguir excelentes classificações, terceiro, está agora em quarto, portanto vai obviamente ficar no topo da tabela classificativa neste campeonato, já demonstrou qualidade para isso. Neste confronto direto, como eu referi, eu penso que nesta fase do campeonato o fator experiência, o fator pragmatismo, a forma como se encara o jogo, também a qualidade do plantel que temos, e as opções, o número de soluções, as opções assim, que há para ir ao banco e poder mexer com o jogo. Penso que nestes jogos, que por vezes são jogos que se definem no pormenor, são fatores muito importantes. Olhando para esse fator, eu penso que o Atlético dos Arcos tem vantagem. Obviamente o Cardilense joga em casa. O Atlético dos Arcos também já demonstrou capacidade para ir ganhar a terrenos difíceis, fica essa vitória no Castelo de Neiva, portanto, no fundo, demonstrando que é uma equipa que tem personalidade para conseguir resultados positivos em qualquer tipo sítio, de terreno. Portanto, é um jogo que pode cair para qualquer um dos lados. Agora, olhando para aquilo que as equipas procuram em termos de objetivo do campeonato, olhando para a experiência dos seus jogadores, eu daria uma ligeira vantagem ao Atlético dos Arcos em Cardelos, como daria também uma ligeira vantagem ao Ponta Barca no Castelo de Neiva. Obviamente que depois da bola começar a saltar, esses fatores ficam para trás e por vezes o empenho, a inspiração do momento, são fatores que acabam por ser decisivos neste tipo de jogos. Depois haverá aquelas equipas que se seguem a este quarteto, que é, digamos, o quarteto que tem sido mais forte e tem ocupado mais ou menos estas posições, sobretudo a partir de tanto momento do campeonato. O Correia foi subindo lugares, está agora no 5º posto com 31 pontos. Também é verdade que a equipa do Joaquim Passos teve ali alguns percalços num outro jogo, enfim, em que as coisas não correram bem. Uma outra derrota perante equipas se calhar das quais não se esperava, digamos, esses desaires, mas tem vindo a subir em termos de classificação. O Correia, que não vai jogar este fim de semana, portanto, vai ser já difícil para o Correia, e nós reconhecemos que o Correia é uma equipa que tem um bom plantel, tem bons argumentos em termos da sua capacidade individual e coletiva, mas até porque vai estar de folga este fim de semana, portanto vai fazer aqui o acerto de calendário, mesmo que pudesse vir a beneficiar daqui de um outro resultado, é difícil que o Correia consiga chegar a um pouco mais acima na classificação. O Correia tem uma excelente equipa, de facto aquela fase inicial nada condizente com o clube, as coisas não correram bem. Joaquim Passos, com a sua chegada, foi galgando lugares na tabela classificativa. Eu penso que o futuro do Correia é ficar nos primeiros lugares, mas penso que não vai ter já argumentos para conseguir entrar numa luta pela subida de divisão. É a minha visão dos factos. Penso que tem uma outra competição em que pode claramente apostar. Que é a Taça. A Taça. Onde afastou 2 adversários diretos. Exatamente. Um deles, o Valenciano e o Ponta Barca. Portanto, é uma aposta que poderão fazer nesse tipo de competição. Em termos de campeonato, penso que vai ficar no 3º, 4º, vai andar por ali, dificilmente vai conseguir entrar na luta pela subida de divisão. Depois as outras equipas, o Cerveira tem uma boa equipa, mas de facto não vai conseguir esticar muito mais. Chegar mais do que aquilo que... Pese embora o bom trabalho do Derlei que está a fazer em Cerveira, mas penso que está no lugar... De acordo com aquilo que... É verdade que, olhando para a classificação, estamos a falar de equipas, o Correia 31, o Valenciano tem 30, o Cerveira tem 30,
o próprio Corense com 29, não estão muito longe daqueles 4 primeiros lugares, digamos assim, pelo menos do 4º lugar. Mas mesmo assim já é difícil lá chegar. Já é difícil lá chegar. O equilíbrio já foi maior, agora começa a haver uma maior distância. Portanto, penso que o Cerveira vai ficar naquela zona da tabela classificativa. O Valenciano, que recentemente teve mudança de treinador, eu tive a oportunidade de ver o Valenciano em Âncora, uma equipa que na altura ainda com Jaime Barreiro tratava bem a bola, mas que sentia alguma dificuldade na sua zona, no último terço em termos de finalização. Agora, e também muito permeável defensivamente. Agora com o novo treinador, com o Mr. Igor, que é a sua segunda experiência como técnico principal, ele teve no Deu Cristo no início da época e agora a abraçar o projeto do Valenciano. Penso que o Valenciano também poderá andar naquela posição da tabela classificativa. Portanto, eu penso que em termos de lugares cimeiros se resume àqueles 4 que tu referiste e a análise está bem feita: Castelense, Ponta Barca, Atlético dos Arcos e Cardialense. Depois poderá haver ali a tal quebra que existe com o Corrilhã e o Cerveira andarem também à espreita de poderem ainda chegar um ou outro lugar mais acima, mas em termos de luta pela subida de divisão, na minha ótica, Ponta Barca, Atlético dos Arcos, e vamos ver até quando é que o Castelense consegue manter essa candidatura. Claro, e então estes jogos que se seguem, sobretudo estes 2 jogos, podem ajudar a clarificar. Recordo então, no domingo teremos esta jornada 21, jogos às 3 da tarde, com o Melgaçense Sarcozelo, o Caminha Corrilhá não se joga, naturalmente porque o Caminha desistiu, Piães, Lanheses, Cardialense, Atlético dos Arcos, Cerveira, Faxense, Castelense, Ponta Barca, Âncora, Praia, Deu Cristo e Courense Valenciano. Grande destaque. Há também este Courense Valenciano, atenção, também é um bom jogo em Paredes de Coura, mas sobretudo estes 2 destaques, o Cardialense Atlético dos Arcos e o Castelense Ponta Barca, são jogos para seguir com toda a atenção no neste fim de semana que se aproxima. Vamos olhar um bocadinho para a segunda divisão distrital, também eu diria numa fase crucial, mas aqui Mesquita claramente com 2 equipas a ganharem, digamos, alguma vantagem, e eu acredito, pela forma como as coisas têm vindo a correr, que dificilmente já vão sair desses lugares. Raianos e Távora, 49 pontos, já com 7 de vantagem para os terceiros, que são Adecas, Fé e Neves. Eu acredito que estas 2 equipas dificilmente vão deixar de garantir a subida à divisão. Penso que sim, penso que tem uma vantagem algo confortável, quer o Raianos, quer o Távora, mas para além de terem a vantagem confortável, tem a vantagem também de, nos confrontos diretos com as equipas que têm estado abaixo, terem conseguido vencer os jogos, terem conseguido demonstrar que são superiores. Raianos foi uma equipa que no início do campeonato não começou bem, mas foi trepando, digamos assim, foi-se consolidando. Embora tenha jogadores experientes no seu plantel, jogadores que estiveram no Desportivo de Monção e que acabaram por reforçar a equipa. O Távora, numa aposta clara desde o início da época, numa equipa forte para atacar a subida da divisão. E depois há aqui uma surpresa nos 3 que se seguem. O Chafé que à partida ao início do início da época não seria uma equipa apontada para os lugares de cima, mas o que é certo é que está lá com a companhia do Adecas e do Neves. Ressalta aqui a situação do Neves, nesta altura está a 7 pontos de um lugar de subida. Eu claramente fui referindo, e assumo isso, que fui referindo que o Neves era um grande candidato à subida de divisão. O que é certo é que as coisas não têm corrido bem, houve mudança de treinador. Já chegou a estar em segundo, digamos assim, houve uma fase em que esteve em segundo, mas depois alguns pontos perdidos, confronto direto com o Raianos em que não conseguiram vencer o jogo, no fundo acabam por colocar o Neves nesta terceira posição. E depois houve ali alguma expectativa também quando o Neves consegue ir buscar o Vítor Sousa, o próprio Quitos, também o miúdo que estava no Valenciano. Pensou-se que o Neves poderia assumir-se claramente como candidato, mas a verdade é que houve ali, a resposta não foi melhor. Também se calhar mérito dos adversários, nomeadamente do Távora e do Raianos, digo mas eu. Olha, mas há aqui um aspecto que eu penso que é importante, não querendo fazer comparações, porque no futebol não há comparações,
mas há 2 casos concretos de 2 equipas que foram buscar reforços e começaram a cair na tabela classificativa. Fica a questão no ar, porquê? Tivemos o Courense na primeira divisão, Exatamente. em que o Courense, durante várias jornadas, andou no primeiro lugar, depois reforçou-se, deu 4 jogadores de qualidade. Reforçou-se, deu a ideia que o Courense ia fazer uma clara aposta num lugar de destaque na primeira divisão. O que é certo é que chegaram os reforços e a equipa começou a cair. Poderá não haver nenhuma ligação direta, mas é um facto. Pode haver. No Neves aconteceu o mesmo. O Neves chegou a andar nos lugares da frente, depois com a extinção do Caminha, no fundo foi buscar os jogadores que lhe deram ainda mais qualidade. Eu penso que o Neves tinha um problema, tinha alguns jogadores com qualidade, mas o plantel no seu todo era curto. O que é certo é que foi buscar mais jogadores com mais qualidade e de facto as coisas não apareceram. Penso que o Neves tem também aqui um fator contra, o fator casa, o fator relevado, que não está nas melhores condições para uma equipa que jogue bem e queira jogar e queira ter a bola. De facto, o estado do relevado do Alferes Pinto Ribeiro não é o melhor e isso também poderá não ajudar. O que é certo é que, pese embora estar a 7 pontos dos 2 primeiros, daquele conjunto de 3 equipas, eu penso que, e não estando aqui a afastar o Adecas nem o Chafé dessa luta, mas penso que o Neves ainda assim é aquela equipa que pode tentar incomodar um pouco mais. No passado fim de semana foi ganhar a Chafé para a taça e garantir o lugar nas meias finais da competição, portanto o que dá para perceber que é uma equipa que tem qualidade, não é? Portanto, quanto a isso não temos dúvidas nenhumas. Sim, eu penso que das 3 equipas que nesta altura estão com 42 pontos... ainda faltam 13 jornadas. Aqui, há bocado falámos do Campeonato de Portugal, estamos a falar de faltarem 7 jornadas, porque é um campeonato muito mais curto. Aqui estamos a falar de 13 jornadas. 13 ainda é muita jornada. Ainda é muito ponto, é muita jornada, é muita competição. Olhando para as equipas, de facto eu penso que o Neves tem essas condições, se bem que o Adecas foi uma das equipas que o ano passado desceu da primeira divisão, e normalmente as equipas quando descem tentam no ano a seguir voltar à divisão onde estavam, mas eu penso que deste conjunto de 3 equipas, de facto o Neves, na minha ótica, é a equipa que está mais preparada para conseguir ainda tentar morder os calcanhares a Raianos e a Távora. De qualquer forma, sobretudo a aposta do Távora, e tu há bocadinho referiste esse aspecto, o Távora claramente foi um clube que assumiu-se claramente como candidato e, portanto, confirma esse estatuto. O Raianos acaba por não ser, digamos, tão assumidamente, mas também olhando para o valor do plantel, portanto também temos que perceber que tem gente com muita experiência e que traz ali, ou que aporta ali muita qualidade à equipa. E o fator casa... E depois num campeonato onde há aqui equipas que são algo frágeis, digamos assim, ou seja, os pontos que se perdem acabam por ser... Não digo que sejam poucos, mas estamos a falar, por exemplo, do Raianos, que tem apenas 2 derrotas, tem 4 empates. O Távora tem 1 empate, 4 derrotas, portanto não há tanto equilíbrio, por exemplo, como não há na primeira divisão. Sim, sem dúvida, porque olhando para a segunda divisão, até meio da tabela classificativa, as equipas poderão de facto criar algumas dificuldades, mas depois há de facto um declive muito grande para as outras equipas que ocupam a segunda metade da tabela classificativa. Eu há pouco estava a referir a questão do fator casa, porque não é fácil jogar em Raianos. Quem anda nestas coisas sabe que não é fácil lá jogar, e um Raianos em primeiro lugar a jogar em casa é sempre algo de muito complicado. Esse fator penso que poderá ser também preponderante. Ou seja, aquilo que o Raianos tem de positivo quando joga em casa, fazendo aqui o paralelismo, por exemplo, o Neves não tem, porque de facto o campo não lhe permite e a relva não lhe permite fazer bons jogos, e isso são fatores sempre importantes. Em relação a essa questão do desequilíbrio, eu penso que até meio da tabela classificativa, até ao Campos, Vila Fria, Vianense B, o Vianense B que chegou a prometer, mas depois com a saída do técnico
do João Abel também acabou por cair. Outra equipa que apostou e que se esperava algo mais neste campeonato, o Lanhelas, também não conseguiu aproximar-se destes lugares da frente. Penso que acaba por ser uma desilusão em relação àquilo que seriam os objetivos. Sétimo lugar, se calhar, era expectável que pelo menos ficasse dentro dos 2, 3 primeiros que estivesse a lutar por esses lugares. Tudo bem que há aqui um fator. Está em sétimo lugar, está com 2 pontos de atraso em relação ao terceiro. Muita coisa, mas o que é certo... a verdade é que raramente conseguiu andar perto dos lugares da frente. Não é? E nós, olhando um bocadinho aquilo que é, digamos, o que são essas flutuações que vão acontecendo durante a temporada, percebemos que o Lanhelas nunca foi capaz de verdadeiramente chegar lá acima. E sobretudo nos confrontos diretos. Nunca conseguiu afirmar-se nesses jogos. Portanto, de facto, uma equipa com bons jogadores. Eu tenho essa vantagem porque conheço grande parte do plantel e sei alguns jogadores que estão lá com muita qualidade e de facto acho que é um campeonato muito aquém daquilo que seria de esperar desta equipa do Lanhelas. O próprio Vila Fria que o ano passado desceu de divisão, manteve a mesma equipa técnica, manteve as mesmas ideias. Penso que não houve muitas mexidas em termos de jogadores. Mas também não sai ali também nunca conseguiu dar o salto e aproximar-se dos lugares de cima desta tabela classificativa. Temos então para domingo mais uma jornada 22, ronda 22, com os jogos todos eles no domingo às 3 da tarde, Campos Perre, Lanhelas, Anais, Vianense B, Anhas, Chafé, Vila Franca, Torrienses, Neves, Ilustre Caminha, Adecas, Cabaços, Távora, Vila Fria, Raianos e Passo de Arquense são os jogos desta jornada 22 do campeonato da 2ª Divisão Distrital. E não temos tempo para mais, ficou aqui o balanço sobre o momento atual das provas futebolísticas do Campeonato de Portugal, da 1ª Distrital, também da 2ª Distrital, competições que vamos acompanhando aqui semanalmente nestas emissões do Viana Cidade do Desporto, hoje com a presença do Manuel Mesquita. Uma vez mais, foi um gosto ter-te aqui connosco, Mesquita. Boa noite. Ok, Mário, estás à vontade. E bom fim de semana e em breve muito obrigado. E boa viagem até à Madeira. Iremos voltar a falar. Vamos então voltar em termos futebolísticos no domingo de manhã. A partir das 11 da manhã teremos esse relato do jogo entre o Machique e o Sport Vianense da jornada 19 do Campeonato de Portugal. Vamos estar durante o fim de semana na Madeira a acompanhar essa deslocação da formação de Viana do Castelo e também do Desportivo de Monção, que também estará na Madeira durante este fim de semana. Em meu nome, do Manuel Mesquita, do Celso Carvalhosa, uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite.